Alô, sejam bem-vindos, mais uns dias passados, mais uma partida aqui no canal YouTube. Eu sou Isabel Matos, acompanhamentos individuais online, programas de mentoria também eles online, algumas formações, algumas partidas vivenciais em presença, assim os espaços o permitam e cada um desse lado de vós também se permita poder deslocar-se ao espaço, mas com calma, com muita tranquilidade. Neste momento a acontecer presencial será 30 de maio no espaço Uno, em Alverca, aqui no limite entre Póvoa de Santaria e Alverca, que é falando intuitivamente, mas também na versão online no dia 31 de maio e será pela plataforma Zoom. Depois de forma mais presencial só para setembro, para já. Tudo o resto é online, portanto, que não seja de todo por aí, que adies algo que queiras muito entender e consciencializar em ti e contigo, ok? E o que é que eu trago aqui hoje para partilhar convosco? Porque tenho também uma cobaia, não só eu, na minha primeira pessoa, que sabe exatamente que é assim que eu partilho as minhas experiências, é com a minha vivência nelas, mas também porque tenho um filho que é bastante ansioso, extremamente ansioso. E que de alguma forma, e como eu vos digo sempre, que os nossos filhos são os nossos mestres, não para nos desresponsabilizar do papel de mãe e de pai, de todo, porque esse é o nosso papel, mas em termos de sensibilidade, a estarmos receptivos a tudo aquilo que eles nos trazem, nos entregam através dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas questões, da forma inclusive das respostas que dão às nossas questões ou às nossas intervenções, e isto é o que eu chamo de mestria, e isto é o que eu chamo de eles serem os pequenos mestres para connosco, porque nos permitem uma autorreflexão muito interna. E então trago-vos aqui um bocadinho isto da ansiedade, não propriamente para dizer-vos o que é a ansiedade ou o que não é, não era muito bem isto que eu pretendia, se sair ok, mas de acordo com este meu acompanhamento como mãe ao meu filho e ele em relação a mim, destas entregas que ele vai vislumbrando nele, descobrindo nele, porque ele tem também feito um trabalho pessoal extremamente profundo e realmente é notório. Ele está com 24 anos agora, mas já faz este trabalho dele de uma forma consciente desde os 18 talvez, e agora desde os 20 então muito mais intenso, até porque como foi para fora necessitou de se munir de algumas estratégias para poder dar resposta a esta situação de estar sozinho, independentemente de poder rapidamente chegar a mim ou ao irmão de uma forma digital, mas de facto é diferente, não é? Ele, no momento, ele depende dele. E estas estratégias foram eclodindo nele e claro, vamos partilhando sempre, porque existe, graças a Deus, a mim e a eles, uma cumplicidade muito verdadeira, sem qualquer dependência, que é o que eu partilho sempre e apelo, mas um elo emocional aqui muito forte, de grande respeito, acima de tudo também de cumplicidade. Mais uma vez as obras continuam, peço-vos desculpa, assim é, sai do meu controle. Aqui está um grande mote maravilhoso, sai do meu controle, exato. Então estávamos a dizer que mais do que falar propriamente da ansiedade em si, eu vou partilhar aqui convosco, que certamente já será de conhecimento de alguns de vós, mas nunca é demais relembrar. A ansiedade tem vários graus, se quiserem, várias etapas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa ansiosa, mas nada de todo num grau idêntico ao do meu filho. Nada. O meu filho é bastante mais ansioso. O meu filho é um ansioso de todos os se's serem possíveis, inclusive o se do se de estar a pensar se é possível ser possível. Portanto, sim, é esse ansioso. E sim, com uma característica de obsessividade compulsiva, mas também esta já muito estrategicamente trabalhada nele e já muito consciente também neste núcleo de 3, eu e os meus 2 filhos, desde já há muitos anos, e também por N e diversas circunstâncias que eu, enquanto elemento participante da vida dos meus filhos, estamos os 3 completamente já identificados com as circunstâncias que nos foram proporcionando estas atitudes nossas de reação / defesa para uma ação mais produtiva àquilo que vai acontecendo. Ok, então bora lá. Uma das situações da ansiedade é o controle, não é? Quando tudo o que sai do nosso controle
é consciencializado, o ansioso imediatamente desperta e dispara numa taquicardia, num grande filme de cabeça, em cenários, e os se's todos, como eu vos estava a dizer, são possíveis, inclusive o se do possível, se é possível, se acontecer. Portanto, e claro, quando o elemento, neste caso o ansioso, tem consciência que efetivamente o controle é um dos grandes pilares que proporciona a ansiedade, a estratégia começa aqui e cada um per si, que é aquilo que eu digo, que a verdade do meu filho, na estratégia dele de todo, será uma verdade, qualquer outro ansioso ou ansiosa desse lado, como não será a minha, mas que nos pode ajudar no agregar conhecimento desta possibilidade, ok? E é aqui que eu também me valorizo enquanto pessoa, quando aqui partilho estes conteúdos, é no acrescentar conhecimento e agregar conhecimento, independentemente desse conhecimento já haver do outro lado. Há sempre uma palavra, há sempre algo que se diz de forma diferente e que nos dá esse valor, esse acrescente, esse agregar de conhecimento, ok? Então, basicamente, quando há este controle em que o ansioso sabe que, ok, eu tenho de controlar tudo para me sentir seguro, isto depois tem muitas nuances, não é? Mas não interessa, não vamos para aí. Então, ok, quando as coisas saem do meu controle, eu sei que à partida a minha ação / reação, que será ao contrário, a minha reação e depois vai para a ação, é de entrar em ansiedade. Então, como é que eu posso fazer para minimizar esta vibração de ansiedade excessiva? Porque a ansiedade por si só não desaparece. A ansiedade mantém-se tal qual aquilo que eu tenho partilhado convosco, todas as nossas características boas e menos boas. Elas fazem-nos falta, estão cá para alguma coisa. O ideal, o trabalho de autoconhecimento, o trabalho de crescimento pessoal é aferir ao equilíbrio essas duas partes de nós, a parte boa e a menos boa. E a ansiedade é exatamente uma parte também menos boa, que num equilíbrio tem a sua parte boa. A ansiedade promove-nos um alerta bastante mais, por exemplo, atento das situações. A ansiedade promove-nos, por exemplo, uma prevenção antecipada de determinadas situações. É bom, desde que esteja em equilíbrio e que não esteja em déficit de um lado ou do outro. Pronto. Então, quando realmente aqui acontece a noção de que algo está a sair do seu controle, o ansioso tem então imediatamente à sua disponibilidade a oportunidade de agir perante aquilo, ok? Eu já fazia isso, mas de uma forma de planeamento. Porque, como vos digo, eu sou uma ansiosa que eu considero ser uma ansiosa dita dentro do grau. Eu não gosto nada de categorizar coisas, mas vamos fazer isto para que possam entender e que eu seja um bocadinho mais explícita. Eu considero uma ansiosa dentro do grau 1, sendo que a ansiedade pode ter 10. Pronto, vamos por aqui, está bem? Uma ansiedade dita normal de algo que eu fiz e que estou à espera que aconteça o resultado sem estar em perspectiva constante ou em preocupação constante quando é que vem o resultado. Fico sim ansiosa na expectativa do resultado acontecer, mas sem criar ilusões. Vai acontecer? E se acontecer? E isso não. Ok, fico ansiosa neste propósito. Eu fiz e estava o que tinha de ter feito, fiz de acordo com o que me foi dito, com o que foi solicitado, sei quer dizer que mais, ok, agora vou ficar à espera, um bocadinho ansiosa porque se calhar é algo que eu quero muito, mas tudo bem. Portanto, o meu filho de 1 a 10, eu dir-vos-ia que está no grau 9. Pronto. Portanto, eu por mim, enquanto pessoa, eu já fazia este tipo de planeamento e sempre pela escrita. Eu adoro escrever, sempre escrevi, já partilhei também, adoro diários. Eu em adolescente tinha muitos diários, descobri alguns há uns meses atrás através da minha mãe, que a minha mãe disse-me, foi muito giro relê-los. E eu adoro escrever e já perceberam na minha página, eu sou Isabel Matos, no Facebook está lá e eu adoro partilhar-me e quando partilho inclusive os meus serviços, os meus eventos, há uma escrita sempre, uma entrega minha, porque eu gosto mesmo muito. Portanto, isto para mim já fazia parte de um planeamento. Eu escrevo e ok, fica ali. O que é que o meu filho fez disto? Que ele não gostava de escrever, mas começou a escrever e a perceber que o tranquilizava. Portanto, quando alguma situação foge do seu controle, ele então escreve a situação e começa a dissecar a situação por itens. Ele como é muito científico, muito racional, portanto para ele é fácil ser sucinto, não é? É por itens. Portanto, ele escreveu a situação,
e começou a perceber por itens quando é que a ansiedade iniciou, ok? Vou aqui inventar para que vocês percebam. Ele foi ao supermercado, está na fila, paga e quando vem para casa percebe que o troco foi mal feito, por exemplo, e começa a ficar ansioso. E começa a, então, mas se eu for lá e se calhar fui eu que perdi a moeda, deixa-me procurar as moedas. Não tenho. Mas se eu for lá e se calhar o senhor até fez o troco bem, eu é que deixei o troco em cima, e começa a ficar ansioso, ok? Então chega a casa e o que é que ele faz? Escreve a situação, eu fui ao supermercado, aconteceu isto. Depois disto, eu começo a pensar quando? Quando é que eu começo a pensar no troco? E começa por aí. Começo a pensar no troco, vou novamente inventar, quando passo numa montra que tem umas calças que eu gostava de comprar. Ok, então ele identificou qual foi o momento que desplotou uma possível ansiedade. Foi quando passou por um sítio que tinha algo que ele gostava de adquirir. E ao gostar de adquirir, lembrou-se do dinheiro. E ao lembrar-se do dinheiro, foi lembrar-se se o troco tinha sido bem feito ou não. Porque aqui já entra um bocadinho da situação dele de obsessivo-compulsivo, certo? Com a ansiedade. E vai por aí. E o que é que ele vai fazer? Quando tem os itens todos, ele vai perceber o que é que está dentro do controle dele. O que é que ele pode fazer que depende dele. Senso comum, certo? Mas quando se escreve é tão visual que praticamente em ti tu tornas a sentir exatamente tudo e a encontrar a melhor estratégia. Portanto, ele vai então entender o que é que depende dele e que pode fazer e agir, e o que é que de todo depende dele, e ele vai ter que aceitar porque é o que é e está tudo certo. E vai ter que aceitar, é assim, está tudo certo. Claro que isto é um trabalho, ele tem 24 anos, começou aos 20 com esta consciência e só há um ano é que ele me diz: mãe, estou muito mais tranquilo. Portanto, reparem o trabalho e sempre também de forma autodidata, aqui muita conversa comigo e com o irmão, com certeza, sempre muito cúmplices. Mas atenção, isto é um trabalho que requer de nós, de cada um de nós, empenho, dedicação, compromisso, consciência, muita alicerção em quem somos, e tudo isto é trabalho. Portanto, quem desse lado pensa que o facto de descobrir algo assim fica imediatamente tudo alinhado e equilibrado, desengane-se. Por isso é que os acompanhamentos são bons, por isso é que as partilhas são ótimas, por isso é que quando as formações ou os cursos vão e nos acrescentam também maravilhosos são, mas depois o grande trabalho de fundo é sempre nosso e pessoal. Está bem? O que aqui acontece sim são apoios, são alicerces, são pilares que nos ajudam a chegar lá. No caso, por exemplo, de mim e do meu filho, dos meus filhos neste caso, é uma conversa, uma partilha muito sã, muito saudável, muito honesta, e um trabalho muito deles, ok? Portanto, o que é que eu vos vou deixar aqui, não propriamente o que é a ansiedade, deixar de ser ansiedade, é partilhem-se através da escrita e tentem dissecar, e para quem é preocupado também, uma preocupação também nos traz uma ansiedade acrescida, não é? Porque estamos a ocupar a mente com algo prévio que ainda não aconteceu. Escrevam, tentem entender quando é que começou, em que momento, o que é que vos desplotou para o outro, ou seja, aquelas calças desplotaram-me a lembrar que eu precisava de dinheiro e do dinheiro levou-me a pensar se eu tinha pegado o troco ou se o troco tinha sido bem feito, etc. E depois, o que é que depende de vós que possam acionar de imediato, a médio ou longo prazo, de que forma, com que estratégias, ou de todo, vocês já fizeram o que tinham a fazer e agora está entregue a quem de direito. E está tudo certo. E quando isto começa a ser trabalhado em nós de uma forma muito assertiva, muito diária mesmo, a nossa vibração de preocupação, de ansiedade começa realmente a baixar e a equilibrar com a nossa ansiedade positiva, ok? Para ficarmos alertas, ou seja, o objetivo da ansiedade depois acaba por ser, em qualquer situação, área profissional, pessoal, espiritual, social, o que for, a ansiedade alerta-nos apenas e só para determinadas ações que possamos vir a ter ou não, daquilo que depende de nós ou não. E no limite é simples assim. Vou deixar-vos aqui em baixo todos os eventos online que eu estou a promover, os programas de mentoria também que facilito, e vou continuar a apelar. Não adiem o que é inadiável. O vosso próprio conhecimento. Beijos, amo-vos sempre. Não sei quando, mas eu venho.